uma lembrança importante, antes de olhar para essa nova lei, é que ela não é só uma lei de licitações, e acho que a fala do Gize agora bateu muito nesse ponto. Na verdade, ela é uma lei de licitações e contratos administrativos. Então, a preocupação dela não é disciplinar só o processo de contratação, né, o processo de seleção do prestador de serviço. É muito mais do que isso. É disciplinar o processo de contratação e a relação contratual que o licitante escolhido vai ter com a administração pública durante todo o período de execução do contrato. E essa talvez seja a etapa mais importante, porque a licitação não é um fim em si mesma, né? A licitação, ela é um meio para se atingir um objetivo, que é uma contratação que atenda ao interesse público. O interesse da administração pública não é contratar alguém, é contratar alguém para receber um determinado bem, uma obra, um serviço, algo do tipo. Então, a lei ela é dividida em vários títulos, e ela tem um título inteiro dedicado aos contratos administrativos, né? Então, está olhando para a fase da execução, para a prestação do serviço, para a entrega do produto. E essa é uma preocupação central. Acho que todos aqui já ressaltaram muito pontos positivos da nova lei, no que se refere ao processo de seleção de propostas, né, de contratação. Então, realmente, houve avanços nessa formalidade, no processo licitatório. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, foi criada uma nova modalidade chamada de diálogo competitivo, que pretende ser usada para contratação de contratações relacionadas à inovação, a objetos que nem a administração pública sabe que ela precisa, né? Então, hoje em dia, alguém desenvolve um aplicativo, vira para a administração pública e fala: olha, desenvolvi um negócio aqui que vai ser ótimo, vai melhorar as suas contas públicas. Como é que a administração consegue pegar isso e transformar num termo de referência para colocar num edital de licitação e receber propostas de diversas pessoas, diversas empresas capazes de fornecer aquela solução, né? O processo atual da 8666, ele não satisfaz essa necessidade. Então, isso é um ponto muito positivo. Ter uma modalidade mais flexível para esse tipo de contratação é bom. É claro que ali você vai ter talvez menos objetividade, né? Eu não vou poder dizer, eu quero comprar 10 canetas azuis esferográficas com tinta assim assado. Eu não vou saber exatamente o que eu quero. Por isso se fala em diálogo competitivo. Eu tenho um diálogo, eu vou conversar com quem pode fornecer aquela solução para dizer: olha, o que eu preciso é isso aqui, você consegue? Consigo. Como? E aí você vai construindo um processo de contratação mais efetivo. Então, acho que essa é uma novidade bem interessante no processo. Agora, olhando para a parte dos contratos, o Giza já falou de algumas inovações importantes, mas eu destacaria aqui mais duas, que são bem interessantes, que estão na Lei 8666 agora, e que já estavam previstas em outras leis, principalmente leis associadas a contratações de maior vulto, como a de parceria público-privada, mas que agora estão previstas também para contratos administrativos de bens, obras e serviços, né, regidos atualmente pela 8666, e a partir de abril a gente espera pela nova lei. São dois pontos. O primeiro ponto é a possibilidade de o contrato prever uma alocação de riscos. Então, isso vai fazer com que a administração pública, logo na largada, né, na contratação, ela especifique quais os riscos serão assumidos pelo contratado e quais os riscos serão assumidos pela própria administração. Isso acho que vai ser uma ferramenta muito importante para resolver discussões no futuro, por exemplo, relacionadas a desequilíbrio econômico-financeiro, né, em que há frequentemente pleitos de alteração contratual que mudam substancialmente aquilo que foi contratado lá no início e que, por vezes, não fica muito claro se aquilo era um risco do contratado e que, portanto, ele não faz jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, ou se é um risco da administração. E aí, consequentemente, ela precisa conceder o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, essa previsão de uma alocação de risco em contratos administrativos, acho que é uma previsão muito interessante e que pode ser um ganho grande futuramente. E uma segunda previsão, que também já tá contida em outras leis, mas que agora, estando na lei de licitações e contratos administrativos, eu acho que vai dar mais segurança, é a possibilidade de utilização de mecanismos alternativos de resolução de controvérsias. Então, agora, não haverá dúvida, e isso sempre gerou muita controvérsia, se podia, se não podia. A nova lei está tirando esse tipo de dúvida,
no sentido de que a administração pública ela pode, em vez de colocar seu poder judiciário como instância adequada para a resolução de controvérsias, e todo mundo sabe que o judiciário brasileiro tem problemas próprios de toda a administração pública, né, dos outros poderes também. O judiciário muitas vezes não é rápido nem especializado o suficiente para resolver disputas contratuais. E aí há a possibilidade de estabelecer mecanismos alternativos. Então, por exemplo, um mecanismo alternativo que já vem sendo utilizado em concessões e que funciona bem são as comissões de resolução de disputa, os dispute boards. São comissões técnicas que normalmente analisam em tempo real, né? Então, durante a execução do contrato, são formadas por profissionais altamente especializados naquele tipo de serviço, naquele tipo de obra que está sendo executada, e que vão resolvendo litígios à medida que eles vão acontecendo, muito mais rápido do que acontece muitas vezes, em que a discussão na esfera administrativa vai se prolongando, aí o contratado faz um pleito, a administração não analisa, ele presta o serviço sem formalizar aquela alteração, e lá no final existe uma discussão enorme sobre um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro ou algo do tipo. Então, a previsão desses mecanismos alternativos, não só os preventivos, mas também aqueles para resolução definitiva, como a arbitragem, acho que é um ponto positivo. Foi uma inovação bem recebida assim por todo mundo na nova lei de licitações.